Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Que bom ter você com a gente. Mais uma sexta-feira. Estamos indo para o 7º programa sobre hábitos devocionais. Quando acabou o Pôr do Sol sexta passada, eu falei pra mim mesma que eu ia memorizar a ordem dos hábitos devocionais, mas eu esqueci de fazer isso. Mas a gente já falou sobre meditação, sobre jejum, sobre oração, sobre leitura da Bíblia, sobre caridade. Estou falando louvor. Na ordem errada. Louvor, pronto. Foram 6. Quase que eu consegui. E hoje a gente vai falar sobre um hábito devocional que até eu conversar com o César sobre ele, eu não tinha me ligado como ele realmente é um hábito. É uma coisa muito interessante e eu vou até falar sobre uma questão cultural aqui antes da gente entrar no assunto mesmo. O hábito devocional dessa semana é contemplação da natureza. No Brasil, a gente tem mais assim, muitas cidades grandes, né? As pessoas vivem bastante nas cidades, moram em edifícios, prédios e tal. E às vezes acaba sendo difícil a gente ter acesso a lugares com bastante natureza, arborizados, dependendo do local que você mora. Aqui nos Estados Unidos, que é onde a gente mora, as pessoas têm cultura de mato. Eu nunca tinha parado para observar assim, mas as pessoas gostam de acampar. Qualquer feriado que tem, qualquer tempinho livre, as pessoas vão pra montanha, vão pra natureza. E é uma coisa cultural mesmo. E aí a gente vai entrar no hábito devocional que você falou. E aí tem uma outra coisa que as pessoas que são de igreja e tudo mais têm. Mas eu vou esperar para falar sobre isso quando você entrar no assunto. O texto de hoje está em Salmos 19, do versículo 1 a 6. Diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Que coisa linda! É interessante que quando a gente começa a ler esse salmo, a gente percebe que o salmista está dizendo que a natureza revela o Criador, revela a glória de Deus. Nós temos dois tipos de revelação: a revelação natural, que é a da natureza, e a revelação especial, que é a Bíblia. A palavra de Deus, ela é uma revelação dada por Deus aos seus profetas, aos que escreveram a Bíblia, de uma forma especial. Ele se revela a essas pessoas, ele inspira essas pessoas e eles escrevem, então, as palavras que o Senhor os inspirou a escrever. Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós teríamos apenas a revelação natural. E por muito tempo foi isso que aconteceu, né? Desde que a saída de Adão e Eva do Éden, tudo aquilo que eles conheciam era da revelação natural. Obviamente, Adão e Eva tiveram contato direto com Deus, mas logo os filhos de Adão e Eva e outros que vieram, a revelação vinha do conhecimento que Adão e Eva passava para eles e daquilo que eles enxergavam e viam. Então eles observavam a criação, eles observavam a natureza e logo eles começavam a se perguntar:
Lógico que dentro de uma natureza tão bonita tem que ter um arquiteto, tem que ter um criador. Então a natureza, ela nos aponta para o Criador. Qual é o objetivo do inimigo de Deus? É nos tirar da revelação, sendo ela natural ou especial. Então, assim como a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, assim como a gente tem hoje dificuldade de passar tempo com Deus na leitura da revelação especial, você já observou o quanto a gente também está preso nas grandes cidades e na correria do dia a dia, ao ponto que passa um dia inteiro e você não passou tempo ouvindo o canto dos pássaros, respirando ar puro, indo num parque para você poder passear, para você contemplar a natureza. E eu digo isso não só de uma maneira que você possa descansar, porque a natureza produz todo esse sentimento de descanso, até psicologicamente, fisicamente a gente precisa desse momento. Mas o ponto é ir à natureza para realmente observar as obras do Criador. Para se conectar com Ele. E se conectar com Deus. Então, assim, o objetivo desse hábito devocional, e a gente realmente acha que esse hábito devocional é o mais fácil da gente fazer e talvez o mais gostoso, é você se desconectar um pouco para se conectar com Deus na natureza, observando as obras dele, e aí você começar contemplando a natureza, você vai contemplar a Deus. É interessante você falar disso como um hábito, porque, por exemplo, para muita gente, ir à natureza não é uma coisa que para muita gente tem afinidade com a natureza, gosta de estar, né, no meio de, enfim, perto da água, perto de lugares verdes e tal. Mas tem gente que não gosta, tem gente que não tem afinidade, que não gosta de estar suscetível, né, às coisas que você está quando você está na natureza. E é interessante que você menciona isso como um hábito devocional, porque não é simplesmente você estar na natureza, é para você realmente observar a Deus, é para você enxergar traços do Criador. Mas isso nem sempre vai vir assim, você foi no meio de um parque, de uma mata e isso aconteceu, pum, nossa, você teve uma super conexão. Não é assim, né? Por isso que é um hábito. Exato, é interessante a gente mencionar que talvez seja algo que você precise intencionalmente construir. Você não vai só ao parque, você vai ao parque para brincar, você vai ao parque para passear, para correr, para andar de bicicleta, tudo isso é legal. Mas eu digo, você sair intencionalmente num sábado à tarde, num domingo de manhã, e você vai pensar assim, hoje eu quero ver o sol nascer. Hoje eu vou aqui observar o nascer do sol, e enquanto o sol estiver nascendo, como diz o Salmo 19, que a gente acabou de ler, que ele sai e ele toma todo o horizonte, e daqui a pouco toda aquela luz brilha sobre a terra, começa a meditar sobre Jesus sendo o sol da justiça, que brilha na escuridão da sua vida. Quando todas as noites escuras da sua vida, Jesus sempre vem e Ele cobre você com a sua luz. Então você começa a meditar agora, não só na natureza, observando o sol, mas você faz esse link com o Criador. Então você olha, por exemplo, uma borboleta e você pensa, nossa, que borboleta linda. Essa borboleta um dia foi uma lagarta que teve dentro de um casulo. E da coisa mais grotesca que é uma lagarta, nasceu uma borboleta. Então você pode pensar, poxa, a minha vida se parece muito com a vida de uma lagarta hoje. Não há beleza em mim, eu não vejo beleza ao meu redor, mas se o Criador tem condição de tirar de uma lagarta uma borboleta, então você começa a fazer essas conexões. Você vai a um parque, você vê aquelas águas tranquilas de um rio e você começa a pensar, poxa, como eu queria que o meu coração estivesse em paz, como esse rio está tranquilo. Então você faz esse tipo de meditação e você passa tempo na natureza lembrando do Criador, que é o que o salmista convida a gente a fazer. Ele fala, eu olho para os céus e os céus declaram a sua glória. Então, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele devia estar de noite, assim, olhando para as estrelas. Eu não sei se você já fez isso no interior. Maravilhoso. Às vezes você sai da capital e vai indo para o interior, de repente, de noite, desliga o farol do seu carro, para um pouco e olha para cima. Você vai ficar
no mínimo impressionado, impressionada com o céu. E aí nesse momento você olha para as estrelas. E aí você lembra que a Bíblia fala que Deus criou as estrelas e Ele deu nome para todas elas. Ele conhece todas as estrelas. Aí lá no livro do Apocalipse, ele fala que nós somos as estrelas. Porque as estrelas, na verdade, são mensageiros, anjos, mensageiros. E nós somos os mensageiros de hoje. Então Ele conhece a cada um de nós. Assim como Ele conhece todas as estrelas que Ele criou, Ele conhece você. Então não existe uma estrela no universo que Ele não nomeou. Ele deu um nome para cada uma dessas estrelas. O que Ele está querendo dizer? Eu criei você, eu sei quem você é, assim como eu criei as estrelas. Então você precisa aprender a ir à natureza para meditar no Criador. Eu não sei se quando a gente conversou sobre o hábito devocional da oração, acho que a gente mencionou isso, se eu não me engano. A gente conversou sobre caminhadas de oração, não tenho certeza. Isso é uma coisa que aqui nos Estados Unidos as pessoas também fazem muito. E eu nunca tinha feito. Eu ouvi uma vez sobre esse hábito, né? E eu acho que é uma fusão muito boa das duas coisas, de oração e de você ir à natureza e fazer essa contemplação e tentar encontrar a Cristo e ver as digitais de Deus de diversas maneiras. Mas você ir... vou fazer uma caminhada, daí, né, tudo bem, se eu orar. Não, você vai de forma intencional. Eu vou agora ter um momento de devoção com Deus, mas não vai ser deitado na minha cama, não vai ser sentado no sofá, vai ser na natureza, falando com Deus e tudo mais. É muito bonito isso, eu acho que dá uma perspectiva diferente para nossa vida espiritual. É verdade. Então, qual o desafio que a gente tem para você Sempre tem agora, nesse hábito devocional? Propositalmente, crie dentro do seu calendário com a sua família ou para você mesmo um tempo que você possa ou ir para um parque local ou fazer uma viagem ao interior, acampar com a sua família, passar um tempo na natureza. Outro desafio que a gente tem para você, cuide da natureza. No livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, aquele que criou os céus, a terra e as fontes das águas. Lembra que eu disse, existem dois tipos de revelação, a revelação especial e a natural. Satanás quer destruir as duas, porque se ele destrói a revelação especial, ou seja, ele tira o meu momento com a Bíblia, ele também me impede de ter um conhecimento do Criador. Se ele destrói a natureza, e quem destrói a natureza na verdade não é ele, mas somos nós, imbuídos de um espírito de muitas vezes de consumir, nós destruímos a natureza. Então o pedido que a gente tem para você, e a gente está aprendendo a fazer isso, é cuidar da natureza. Então um hábito devocional pode realmente ser você pegar um grupo de amigos, ir num parque local e limpar. Tira o plástico do chão, recicla, né? Use menos água se você puder. Tudo isso faz parte, porque se o Deus que criou esse mundo é o Deus Criador e a gente serve a esse Deus Criador, a natureza revela esse Deus, e se ela está destruída, vai perder então essa revelação natural de Deus. Então a gente tem que aprender a cuidar da natureza. Cuide dos animais. Né? Talvez você possa fazer parte aí de um grupo de resgate a animais de rua. Você pode ajudar pessoas que estão fazendo isso, cuidar de gatos, cachorros, de qualquer animal da criação de Deus. Cuide dos animais. Então são várias maneiras que você tem de criar esse hábito. E esse é um hábito. Ele não é, na verdade, algo que vai acontecer do nada. Do nada. Você vai procurar fazer isso. E ao fazer isso, você cria esse link com o Criador. Né? Tá sendo tão assim enriquecedor, porque o César já estuda sobre esses temas, mas pra mim tá sendo enriquecedor aprender sobre isso, e eu tenho visto que para muitos dos que estão assistindo também, que entram em contato com a gente, escrevem nos comentários e enfim, porque às vezes a gente tem a visão de que um hábito devocional, né, os hábitos devocionais clássicos são engessados, né? Não, é leitura da Bíblia, oração, ir pra igreja, né? E na verdade uma vida devocional ela é inteira, ela é holística, né? Ela envolve muito mais
do que essas coisas que são importantíssimas, mas elas são algumas maneiras de você fazer a sua devoção com Deus. Existem muitas outras. Então a gente espera que nesse sábado você coloque no seu coração, aproveita que amanhã é sábado, junte a sua família, se você tiver oportunidade, vá para um lugar quieto, um lugar no meio da natureza e tente colocar isso em prática. Veja como isso vai impactar a sua vida espiritual. A gente deseja um feliz sábado e vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor se revela na natureza. Amém. Ainda o Senhor se revela na natureza. No pôr do sol, no nascer do sol, nas estrelas, nas montanhas, nos vales, no mar, no canto dos pássaros, nos animaizinhos que nós temos na nossa casa. Nós conseguimos enxergar o seu amor por nós. O Senhor encheu esse mundo de beleza para que a gente pudesse olhar para essas belezas e pensar no nosso Criador. Nós te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a ter esse hábito de contemplar a natureza para contemplar o Senhor. E também cuidar da sua natureza que o Senhor criou. Fazer a nossa parte para que a gente consiga manter, ainda que sabendo que todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo, o caos, os problemas que já são difíceis, que destroem a natureza, mas a gente pode fazer a nossa parte, cuidando da natureza e das suas criaturas. Pedimos que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas nesse sábado, dê eles a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.